criativo, fala criativa, tudo bem? Eu sou Patrick Bonometti, cofundador de Genialize, Despertando Gênios. E hoje aqui no WCD Cuiabá eu vou falar sobre a estratégia de criatividade de Walt Disney. Essa metodologia foi trazida de um livro chamado A Estratégia de Genialidade. E eu vou utilizar algumas metodologias para te auxiliar a desenvolver essa mesma metodologia, essa mesma sistematização para o seu processo criativo. Então fique comigo que eu vou trazer isso agora. Então, estratégia de criatividade de Walt Disney. Não sei se você sabe, mas o Walt Disney é considerado alguém incrível, porque ele não só tinha capacidade de ter ideias, de pensar, imaginar, mas ele conseguia trazer isso para o concreto. Tanto é que uma das histórias, um dos ícones dele é a questão do Mickey Mouse. Outra coisa é Disneylândia. Não sei se você tem vontade de ir até lá, mas eu tenho. E é incrível. E mesmo depois da morte dele, esse império se consolidou. Você gostaria de aprender como funciona isso? E não é só a sistematização. Eu vou trazer também um conceito de neurociência. Como a neurociência explica essa capacidade de Walt Disney e essa metodologia que você vai aprender. E hoje você vai poder aplicar isso na sua vida. É um passo a passo. Não é só algo que eu vou falar, seja criativo. Tem um passo a passo, uma sistematização. E eu vou entregar isso para você hoje, utilizando outra metodologia que é a Lego Serious Play. Então eu fiz algumas combinatividades para trazer isso para você da melhor forma, para que você aprenda, para que você aplique isso na sua vida. Então vamos para uma parte mais teórica, que é a neurociência. A neurociência, no caso, foi o Mayer, tem uma revista de psicologia e ele publicou esse artigo, que é a questão da criatividade. Qual a diferença que faz a diferença para pessoas que são criativas? Quais os diferenciais dela? E esse cientista, ele pegou, isso é um estudo de 2019, que explica uma sistematização que já foi feito há anos sobre o Walt Disney por Robert Dilts. E como funciona? Como foi esse estudo de Mayer, que é um estudo de neurociência da criatividade? Ele pegou alguns artistas, alguns escritores, várias pessoas que já foram premiadas de alguma forma no seu setor por serem criativos. E o que ele fez? Ele pegou o RMF, ou seja, ressonância magnética funcional, que é uma ferramenta que mapeia o cérebro. Então, como que foi esse mapeamento? E ele tirou um pouco dessa coisa, ou eu sou criativo porque eu utilizo um lado do cérebro, ou eu não sou criativo, eu sou racional. Ele foi percebido nisso, que a criatividade ela depende de processos que utilizam ambos os lados do cérebro. Isso é muito interessante mesmo. Por quê? Essas pessoas criativas, quando elas estavam no processo de criatividade, foi feito um desafio, uma demanda. O que aconteceu? Nesse mapeamento das áreas cerebrais dessas pessoas, foi percebido que 3 áreas foram muito funcionais. Uma parte que é mais abstrata das ideias, depois teve outra parte mais metodológica, e teve uma última parte que consolidava todos os aprendizados. E é aqui que está a ligação direta com a estratégia de criatividade de Walt Disney. Ele também utilizava uma metodologia trina, ou seja, que utiliza 3 coisas para o processo de criatividade dele. Foi assim para ele criar vários filmes, ele tem mais de 400 filmes de curta-metragem, ele tem cerca de 21 filmes de longa-metragem. Então, observa isso, de animação, esses são filmes de animação. Observe se ele não tem essa capacidade de tirar algo abstrato, uma ideia, e trazer isso para o mundo. Então, imagine agora você
tendo o poder dessa estratégia que eu vou te ensinar agora. E para ficar algo bem didático, eu trouxe junto, como eu falei anteriormente, com Lego. Então, como que é isso? Como que é a metodologia do Walt Disney? Primeira coisa, ele tinha como se fosse 3 personagens. Eu vou pegar aqui agora o primeiro personagem. O Walt Disney tinha um personagem que seria o sonhador. Sabe aquele primeiro processo de você ter ideias, de sonhar sem limite? Era isso que o Walt Disney fazia. Então, o primeiro passo aqui era o sonhador de Walt Disney. Ele parava, por exemplo, eu estou nesse local. Eu vou parar aqui. Eu preciso ter uma ideia com relação ao o que eu posso fazer nesse momento. O que eu posso fazer para me desenvolver, para esse cenário. Então ele ficava imaginando, tendo ideias, e ele meio que tinha uma visão geral dessa ideia. Ele imaginava com imagens nítidas que estavam ali para ele ver, uma visão do todo. Ele tinha muitas ideias. E tá aqui a diferença que faz a diferença. Ou seja, o Walt Disney, no momento que ele era o sonhador, então no momento que eu estou aqui na posição de sonhador, eu tenho que lembrar que eu não preciso ter limite, eu só preciso sonhar sem limite. Aqui está a coisa, é como se fosse um brainstorming, em que eu seleciono uma ideia, eu tenho uma visão daquela ideia, eu imagino sem limites, e gasto o tempo que for necessário para fazer isso. Então aqui eu represento isso por esse bonequinho. É um cara que sonha, que está lá sonhando alto. E para deixar isso mais perceptível para você, tem uma segunda. O segundo passo dessa estratégia é do realizador. Então agora eu estou na posição em que eu não sonho mais. Eu já terminei de consolidar os meus pensamentos. O que eu vou fazer agora? Eu vou ficar aqui e vou imaginar o passo a passo. Vou sistematizar. Como que eu posso fazer para realizar esse sonho? Qual seria o caminho? Qual seria o melhor caminho? Então você começa a imaginar, fazer pesquisa. Eu acho que dá para eu dividir. Uma estratégia interessante é se você pudesse dividir esse plano em cinco etapas, como seria? Então você pega aqui você só pensa como fazedor. Por isso que eu peguei esse bonequinho que está aqui. Então eu estou aqui sonhador. E agora, esse é o segundo passo da estratégia do Walt Disney. Primeiro a gente sonhou, agora eu estou no realizador. Eu vou pensar no passo a passo, uma estratégia para fazer aquilo. Então às vezes o nosso erro de ter ideias, de startar, é que às vezes a gente está sonhando e ao mesmo tempo a gente já está pensando como faz. Isso atrapalha o fluxo, ou seja, o flow de ter ideias. Então lá você só tem ideias. A única regra é você só tenha ideias. Você não vai ter outras coisas. Aqui você imagina como é esse processo, essa metodologia. E por último, aqui no terceiro eu peguei um cara mais ninja. Aí eu vou para o sonhador, o realizador. Eu poderia olhar para trás, mas eu vou olhar para você aqui. Para explicar o quê? Para explicar que na hora agora nós temos o crítico. Mas uma informação importante. Não é o crítico que critica por criticar. O crítico é só um nome que foi dado. Mas é aquela pessoa que critica construtivamente. Talvez em algum momento da sua vida você foi crítico, mas criticou construtivamente. O que seria isso? Seria você tentando melhorar aquele projeto. Porque você já sonhou, você já criou um plano, agora é a hora de fazer o quê? De verificar quais pontas estão soltas. O que poderia dar errado? Então aqui é o cara importante. Porque o que poderia, se você tem um orçamento, o que poderia sair do orçamento? Existe alguma coisa que não faria esse plano dar errado? E aqui uma terceira dica. Aqui é como se fosse aquela posição de análise. Você vai analisar aquele sonho, depois você vai analisar aquele plano. E agora você chega, que é onde a gente está, na terceira posição de Walt Disney. Interessante, não é mesmo? Então, aqui você vai pensar o que poderia dar errado e tudo mais.
E se tiver alguma coisa que poderia dar errado, uma ponta solta, algo que poderia melhorar, você volta para o sonhador. Entende? E aqui você vai sonhar novamente e melhorar esse plano. E depois você vai para o fazedor e volta para cá. Entendeu esse processo? E aqui vale lembrar que o Walt Disney tinha como se fossem salas diferentes. Você pode fazer isso. Você pode ter uma sala em que você é o sonhador, você está lá sonhando sem limites, e outra sala é o que você é o fazedor, é o que o Walt Disney fazia. Na sala tinha uma sala criativa para ele, colorida, que era o sonhador. Depois tinha a sala que ele fez o Mickey Mouse, que é onde tinha os quadros e tudo mais. E por último, nós temos a parte que ele era o crítico, que ele analisava, que era onde tinha a contabilidade dele, por exemplo. Agora, para consolidar esse aprendizado, essa estratégia de Walt Disney, que é pautado na neurociência, imagine você utilizando isso no seu trabalho, utilizando isso nos seus estudos, utilizando isso naquele projeto que talvez você não tenha continuado porque você não tinha uma estratégia para fazer. Imagine você utilizando todas essas estratégias e de alguma forma que esse projeto que talvez seja novo, que esteja na gaveta, ou talvez seja o projeto que você desempenhe no seu trabalho, na sua escola, na sua instituição, você fazendo ele, você aplicando essa estratégia de Walt Disney que é simples, que ela envolve 3 passos, e você percebendo como algumas ideias suas vão ficar muito interessantes. Se você, de alguma forma, começar com o sonhador, depois ir para o realizador, que é aquela pessoa que está pensando no como e tudo mais, e por fim, você ir para aquela figura do crítico, mas o crítico construtivo, que quer construir alguma coisa, que quer melhorar. Então fica o convite para você imaginar e utilizar isso na sua vida. E qualquer coisa, nos dê feedback, vá na nossa página, genialize e de alguma forma, se isso te impactou, nos conte como foi para você passar por essa estratégia de Walt Disney.